Você nunca vai conseguir nada na vida, Elon. Você é completamente inútil. Essas foram as palavras que Elon Musk disse ao seu filho de 16 anos, olhando diretamente em seus olhos com desprezo absoluto. Naquele momento, Elon Musk tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino da humanidade inteira. Ele jurou que um dia seu pai engasgaria com essas palavras. Hoje, Elon vale mais de 200 bilhões de dólares, é dono de empresas que estão colonizando Marte e revolucionando o transporte mundial. Mas a vingança que ele planejou contra seu pai é muito mais sinistra e calculista do que você imagina. E quando você descobrir os detalhes chocantes dessa guerra familiar que durou décadas, você vai entender por que Elon Musk se tornou tão obcecado com provar seu valor para o mundo inteiro. Se inscreva no canal agora, porque a história que você está prestes a ouvir sobre a vingança mais épica da história moderna vai deixar você sem palavras. Para entender a profundidade da guerra entre Elon e seu pai, você precisa primeiro entender que tipo de homem era Elon Musk. Elon não era apenas um pai ausente ou crítico, ele era um narcisista patológico que via seus filhos como extensões de seu próprio ego, existindo apenas para validar sua grandeza. E quando eles falhavam em fazer isso, a punição era brutal e sistemática. Elon Musk era um engenheiro eletromecânico relativamente bem-sucedido na África do Sul, dono de algumas propriedades e negócios. Mas seu verdadeiro talento estava em destruir psicologicamente qualquer pessoa que dependesse dele emocionalmente. Ele havia transformado sua casa em um campo de batalha psicológico onde ele sempre emergia como vencedor absoluto. A dinâmica funcionava assim. Elon estabelecia padrões impossíveis de serem atingidos, observava seus filhos falharem inevitavelmente, e então usava esse fracasso como evidência de sua própria superioridade intelectual e moral. Era um ciclo de abuso perfeitamente orquestrado que garantia que ele sempre tivesse vítimas disponíveis para alimentar sua necessidade constante de dominação. Mas com Elon, algo diferente aconteceu. Desde muito pequeno, Elon demonstrava sinais de uma inteligência que até mesmo Elon não podia negar. Aos 4 anos, Elon estava lendo livros destinados a crianças de 10. Aos 8, ele havia memorizado enciclopédias inteiras. Aos 12, ele estava criando programas de computador que impressionavam adultos experientes. Essa inteligência precoce deveria ter sido motivo de orgulho paterno. Mas para Elon, ela representava uma ameaça existencial. Pela primeira vez na vida, ele estava lidando com alguém que poderia, teoricamente, superá-lo intelectualmente. E narcisistas patológicos não conseguem lidar com competição, especialmente de seus próprios filhos. Foi então que Elon tomou uma decisão que moldaria o resto da vida de Elon. Em vez de nutrir o talento excepcional de seu filho, ele decidiria destruí-lo sistematicamente. Ele transformou a genialidade de Elon em sua maior vulnerabilidade, usando cada conquista intelectual como oportunidade para humilhação mais profunda. A guerra psicológica que Elon travou contra Elon era sofisticada e implacável. Ele havia identificado exatamente onde Elon era mais vulnerável, sua necessidade desesperada de aprovação paterna, e transformou isso em uma arma de destruição em massa. O primeiro método de Elon era o que psicólogos chamam de invalidação sistemática. Não importava o quão impressionante fosse uma conquista de Elon sempre encontrava uma forma de diminuí-la. Se Elon tirasse a nota máxima em matemática, Elon diria, qualquer criança inteligente conseguiria isso. Se Elon criasse um programa complexo, Elon responderia, isso não é nada comparado ao que eu fazia na sua idade. Mas havia algo ainda mais cruel. Elon havia percebido que Elon tinha uma memória fotográfica para conversas e começou a usar isso contra ele. Ele fazia promessas elaboradas sobre projetos que fariam juntos, elogios que daria, reconhecimento que ofereceria, e então, sistematicamente, quebrava cada uma dessas promessas. Quando Elon protestava, Elon negava ter feito as promessas, fazendo Elon questionar sua própria sanidade. O terceiro elemento da campanha de Elon era ainda mais sinistro. Ele começou a sabotar ativamente os sucessos de Elon. Quando Elon ganhava competições acadêmicas, Elon esquecia de comparecer às cerimônias. Quando Elon criava algo impressionante, Elon encontrava defeitos técnicos irrelevantes e os magnificava até fazer parecer que o projeto inteiro era falho. Quando Elon demonstrava paixão por algum assunto, Elon ridicularizava isso como obsessão infantil ou perda de tempo. Mas o aspecto mais devastador de tudo isso era a imprevisibilidade. Ocasionalmente, Elon seria carinhoso e solidário, dando a Elon vislumbres de como poderia ser ter um pai amoroso. Esses momentos raros de aprovação se tornaram como droga para Elon, ele faria qualquer coisa para experimentar aquela sensação novamente. E Elon sabia disso,
usando essa necessidade desesperada como alavanca para controle ainda mais profundo. O resultado foi que Elon cresceu num estado constante de hipervigilância emocional, sempre tentando antecipar o humor de seu pai, sempre procurando sinais de aprovação ou desaprovação, sempre tentando ser perfeito o suficiente para finalmente ganhar o amor incondicional que todo filho merece. Mas essa perfeição nunca chegava, porque Errol continuamente movia os postes da meta. Então chegou o dia que Elon mais tarde descreveria como o momento em que minha infância morreu completamente. Era 1987, Elon tinha 16 anos, e havia acabado de mostrar para seu pai um projeto no qual havia trabalhado por meses, um videogame complexo que havia programado do zero e que planejava vender para uma empresa de software. O jogo era extraordinário para os padrões da época. Elon havia criado gráficos avançados, uma trilha sonora original, e mecânicas de gameplay que eram genuinamente inovadoras. Ele havia passado centenas de horas aperfeiçoando cada detalhe, movido pela esperança de que finalmente criaria algo que seu pai não poderia diminuir. Elon apresentou o projeto com uma mistura de orgulho e terror, observando cuidadosamente o rosto de Errol em busca de qualquer sinal de aprovação. Por alguns minutos, enquanto Errol testava o jogo, Elon permitiu-se sonhar que talvez, desta vez, seria diferente. Então Errol olhou para seu filho, e com uma frieza que ainda congela o sangue de Elon décadas depois, proferiu as palavras que definiriam o resto de suas vidas. Elon, você gastou todo esse tempo nesta bobagem infantil quando poderia estar fazendo algo útil. Você nunca vai conseguir nada na vida porque você não entende o que é realmente importante. Você é completamente inútil, e projetos como este são a prova disso. Mas Errol não parou aí. Ele continuou por quase uma hora, dissecando sistematicamente cada aspecto do projeto de Elon, encontrando falhas técnicas microscópicas e ampliando-as até fazer parecer que o projeto inteiro era evidência da inadequação fundamental de Elon como ser humano. Ele terminou dizendo: você nunca vai ser nada porque você não tem o que é preciso para ter sucesso no mundo real. Naquele momento, algo fundamental quebrou dentro de Elon. Não era apenas desilusão ou tristeza, era uma transformação psicológica completa. A criança que havia passado 16 anos desesperadamente buscando aprovação paterna morreu naquela sala. E em seu lugar nasceu algo muito mais perigoso, uma máquina de vingança movida por uma necessidade compulsiva de provar que seu pai estava completamente errado. Anos mais tarde, Elon descreveria esse momento como quando eu percebi que meu pai não era apenas crítico ou exigente, ele era meu inimigo. Nos dias que se seguiram àquela confrontação devastadora, Elon passou por o que só pode ser descrito como uma metamorfose psicológica. Ele não ficou deprimido ou derrotado, como Errol esperava. Em vez disso, ele ficou frio, calculista, e absolutamente focado numa única missão: tornar-se tão bem-sucedido que seu pai seria forçado a reconhecer sua grandeza. Mas esta não seria uma vingança comum. Elon não queria simplesmente provar que estava certo. Ele queria destruir completamente a narrativa que seu pai havia construído sobre ele. Ele queria que Errol passasse o resto da vida sabendo que havia rejeitado e humilhado alguém que se tornaria uma das pessoas mais importantes da história humana. A primeira fase do plano de Elon foi educacional. Ele começou a estudar com uma intensidade que beirava a obsessão, mas não apenas matérias escolares tradicionais. Ele começou a estudar estrategicamente, aprendendo sobre negócios, tecnologia, psicologia, e até mesmo sobre como construir e gerenciar grandes organizações. Cada livro que lia, cada conceito que dominava, era uma peça no quebra-cabeças de sua vingança futura. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Elon começou a estudar seu próprio pai como se fosse um problema de engenharia a ser resolvido. Ele analisou a personalidade de Errol, seus medos, suas inseguranças, suas fontes de orgulho. E ele começou a identificar exatamente onde atacar para causar o máximo dano psicológico. Elon percebeu que Errol derivava sua autoestima de duas fontes principais: sua percepção de superioridade intelectual sobre seus filhos, e seu status relativamente privilegiado na sociedade sul-africana. Se Elon pudesse destruir ambas essas fontes, ele não apenas provaria seu ponto, ele deixaria seu pai psicologicamente despedaçado. A segunda fase do plano era ainda mais ambiciosa. Elon decidiu que não apenas superaria seu pai profissionalmente, ele se tornaria tão bem-sucedido que tornaria as conquistas de Errol completamente irrelevantes. Ele não queria apenas ser melhor que seu pai, ele queria existir numa categoria completamente diferente de sucesso humano. E então veio a fase mais cruel de todas. Elon decidiu que, uma vez que alcançasse essa superioridade absoluta, ele faria seu pai saber exatamente o que havia perdido.
Não através de confrontação direta, mas através de uma demonstração pública e inegável de sua própria grandeza. Ele forçaria Errol a assistir, impotente, enquanto o filho que havia chamado de inútil mudava literalmente o mundo. A execução da vingança de Elon começou com uma decisão que chocou toda a sua família. Aos 17 anos, ele anunciou que estava deixando a África do Sul permanentemente. Não para estudar no exterior, como muitos jovens sul-africanos faziam, mas para nunca mais voltar. Era uma declaração de independência total, não apenas geográfica, mas emocional e psicológica. Errol reagiu exatamente como Elon havia previsto. Ele ridicularizou a decisão como fantasia adolescente e profetizou que Elon voltaria com o rabo entre as pernas dentro de um ano. Essas previsões se tornariam mais combustível para a máquina de vingança que Elon havia se tornado. Os primeiros anos no Canadá e depois nos Estados Unidos foram brutalmente difíceis. Elon viveu em condições de quase pobreza, dormiu em sofás de amigos, sobreviveu comendo cachorro-quente e laranjas por semanas. Mas ele nunca considerou desistir, porque cada dificuldade era evidência de que estava no caminho certo. Cada momento de privação era um investimento em sua vingança futura. Durante esse período, Elon mantinha contato mínimo com seu pai, mas sempre garantia que Errol soubesse que ele ainda estava tentando ter sucesso no mundo real. Essas comunicações eram cuidadosamente calculadas para manter Errol investido na narrativa de que Elon eventualmente falharia e seria forçado a admitir que seu pai estava certo desde o início. Então veio o primeiro golpe real. Em 1995, Elon cofundou a Zip2, uma empresa de software que foi vendida por 307 milhões de dólares apenas 4 anos depois. A parte de Elon foi de 22 milhões de dólares, uma quantia que, da noite para o dia, o tornou mais rico que seu pai jamais sonhou ser. Mas Elon não parou aí. Ele imediatamente investiu tudo na XCOM, que se tornaria PayPal. Quando o PayPal foi vendido para o eBay por 1,5 bilhão de dólares em 2002, Elon embolsou 165 milhões de dólares. Nesse ponto, ele havia provado conclusivamente que não era inútil, ele era, de fato, um dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo. Mas ainda não era suficiente. Porque a vingança de Elon não era sobre dinheiro, era sobre legado. Ele queria garantir que, quando os livros de história fossem escritos, o nome Musk seria lembrado não por Errol, mas por Elon. E não apenas lembrado, mas reverenciado como um dos grandes transformadores da civilização humana. Foi então que Elon embarcou na fase mais ambiciosa de sua vingança. Ele decidiu literalmente mudar o curso da história humana. E ele faria isso em duas frentes simultaneamente: transportes terrestres através da Tesla, e exploração espacial através da SpaceX. A escolha dessas indústrias não foi acidental. Elon havia identificado dois dos maiores desafios da humanidade: mudanças climáticas e a necessidade de se tornar uma espécie multiplanetária, e decidiu que resolvê-lo seria sua declaração final de superioridade sobre seu pai. Não apenas superioridade financeira ou profissional, mas superioridade moral e histórica. Quando Elon fundou a Tesla em 2003, muitas pessoas, incluindo seu pai, pensaram que ele havia finalmente perdido a razão. A indústria automobilística era dominada por gigantes com mais de um século de experiência. A ideia de que uma startup liderada por um sul-africano de 32 anos poderia revolucionar essa indústria parecia absurda. Mas Elon havia aprendido algo que seu pai nunca entendeu. Quando você está motivado pela necessidade de provar que alguém está completamente errado sobre você, não existem limites para o que você está disposto a sacrificar. Elon investiu sua fortuna inteira na Tesla, trabalhou 100 horas por semana por anos consecutivos, e aceitou riscos que nenhum empresário sensato aceitaria. A SpaceX foi ainda mais audaciosa. Elon estava essencialmente dizendo ao mundo: não apenas vou revolucionar o transporte terrestre, mas também vou tornar a humanidade uma espécie interplanetária. Para qualquer observador externo, isso parecia megalomania. Mas para Elon, era simplesmente o próximo passo lógico em sua campanha para provar que seu pai estava espetacularmente errado sobre suas capacidades. O que torna essa vingança verdadeiramente genial é que ela foi estruturada para ser inescapável. Mesmo que a Tesla ou a SpaceX falhassem, o simples fato de Elon ter tentado projetos tão ambiciosos já o colocaria numa categoria histórica completamente diferente da de seu pai. Mas se elas tivessem sucesso, como de fato tiveram, a humilhação de Errol seria absoluta e permanente. O momento em que a vingança de Elon se tornou completa e irrefutável pode ser datado precisamente 30 de maio de 2020, quando a SpaceX se tornou a primeira empresa privada da história a lançar astronautas ao espaço.
Naquele momento, assistindo aos astronautas Doug Hurley e Bob Behnken decolarem na cápsula Dragon, Elon finalmente havia provado que não apenas não era inútil, ele era, literalmente, uma das pessoas mais importantes da história humana. Mas a verdadeira genialidade da vingança de Elon não estava no sucesso em si, mas na forma como ele orquestrou a resposta pública. Ele garantiu que cada grande marco da Tesla e da SpaceX fosse amplamente documentado e celebrado pela mídia mundial. Ele se tornou não apenas um CEO bem-sucedido, mas uma figura cultural global, aparecendo em programas de televisão, inspirando memes, e sendo discutido como um visionário que estava moldando o futuro da humanidade. Durante esse tempo, Elon Musk foi reduzido a dar entrevistas ocasionais onde tentava se associar ao sucesso do filho, alegando que sempre soube que Elon seria bem-sucedido. Mas essas tentativas pateticamente transparentes de se inserir na narrativa apenas tornaram mais óbvia a extensão de sua irrelevância. O homem que um dia havia chamado seu filho de inútil agora estava desesperadamente tentando pegar carona na fama que havia previsto que nunca existiria. A humilhação de Elon se tornou ainda mais completa quando detalhes sobre sua vida pessoal começaram a vazar para a mídia. Enquanto Elon estava sendo celebrado como um gênio visionário, Elon estava sendo exposto como um homem problemático que havia se casado com sua própria enteada, uma revelação que destruiu qualquer resquício de respeitabilidade social que ele pudesse ter mantido. Mas talvez o golpe mais cruel de todos tenha sido a forma como Elon lidou com essas revelações. Em vez de atacar seu pai publicamente, Elon simplesmente disse em entrevistas que preferia não discutir Elon, descrevendo-o como uma pessoa terrível e deixando claro que não mantinham relacionamento. Essa frieza calculada foi mais devastadora que qualquer ataque direto poderia ter sido. O que torna a vingança de Elon contra seu pai verdadeiramente fascinante não são apenas os resultados externos, mas a forma como ela moldou fundamentalmente sua psicologia e motivações. Cada decisão importante que Elon tomou em sua carreira pode ser rastreada de volta àquele momento aos 16 anos quando seu pai o chamou de inútil. A necessidade obsessiva de Elon de trabalhar 100 mais horas por semana, por exemplo, não é apenas ética de trabalho, é uma compulsão psicológica nascida da necessidade de provar constantemente que seu pai estava errado. Mesmo agora, valendo mais de 200 bilhões de dólares, Elon não consegue relaxar porque relaxar seria admitir que talvez ele já provou seu ponto suficientemente. A escolha de Elon de focar em projetos que beneficiam toda a humanidade também pode ser entendida através dessa lente. Ao resolver problemas globais como mudanças climáticas e fazer da humanidade uma espécie multiplanetária, Elon garantiu que sua superioridade sobre seu pai não fosse apenas pessoal, mas moral. Ele não é apenas mais bem-sucedido que Elon, ele é uma força do bem no mundo, enquanto seu pai é, na melhor das hipóteses, irrelevante. Até mesmo a personalidade pública controversa de Elon nas redes sociais pode ser entendida como extensão de sua vingança. Cada tweet provocativo, cada declaração polêmica, cada momento em que ele domina ciclos de notícias globais é uma demonstração de seu poder cultural, um poder que seu pai nunca possuiu e nunca possuirá. Mas talvez o aspecto mais profundo da vingança de Elon seja a forma como ele redefiniu completamente o que significa ser um Musk. Antes de Elon, o nome da família estava associado a um engenheiro relativamente obscuro na África do Sul. Agora, Musk é sinônimo de inovação visionária, ambição impossível e transformação civilizacional. Elon não apenas superou seu pai, ele apagou completamente seu legado e o substituiu pelo próprio. Mas toda vingança tem consequências imprevistas, e a campanha de Elon contra seu pai criou algumas dinâmicas psicológicas que continuam a influenciar sua vida hoje. A necessidade compulsiva de provar seu valor, que inicialmente foi dirigida contra Elon, agora se tornou uma força autônoma que não pode ser facilmente controlada. Isso explica por que Elon continua assumindo projetos cada vez mais ambiciosos mesmo depois de ter provado seu ponto 1000 vezes. Neuralink, The Boring Company, sua aquisição do Twitter, todos esses empreendimentos podem ser entendidos como manifestações de uma necessidade psicológica que nunca foi completamente satisfeita, não importa quão espetacular seja o sucesso. A vingança também afetou profundamente a capacidade de Elon para relacionamentos pessoais. Quando você passa décadas vivendo numa mentalidade de guerra contra a figura parental mais importante de sua vida, torna-se quase impossível desenvolver confiança genuína em outras pessoas. Isso explica por que Elon teve tantos relacionamentos conturbados e por que ele frequentemente parece mais à vontade com máquinas e códigos do que com conexões humanas profundas. Há também a questão da satisfação emocional. Elon conseguiu tudo o que prometeu conseguir, ele provou que seu pai estava completamente errado, ele se tornou uma das pessoas mais importantes da história,
ele redefiniu o legado da família Musk. Mas conquistas baseadas em vingança raramente trazem a paz emocional que esperamos. Elas podem trazer validação, mas não necessariamente felicidade. Fechamento, a lição épica, 23 horas e 30 menos 24 horas e 30. A história da vingança de Elon Musk contra seu pai é mais do que apenas drama familiar. É uma masterclass sobre como transformar dor em poder, rejeição em motivação e humilhação em grandeza histórica. Mas também é um lembrete de que as forças que nos impulsionam às nossas maiores conquistas nem sempre são as mais saudáveis ou sustentáveis. Elon provou conclusivamente que seu pai estava errado sobre ele ser inútil. Na verdade, ele provou isso de uma forma tão espetacular e abrangente que será lembrada por gerações. Mas o custo psicológico dessa prova foi imenso, uma vida inteira estruturada em torno da necessidade de validação através de conquista extraordinária. Talvez a ironia final seja que, ao tentar destruir seu filho psicologicamente, Elon Musk inadvertidamente criou um dos grandes transformadores da civilização humana. Sua crueldade se tornou o combustível que permitiu a Elon alcançar alturas que talvez nunca tivesse alcançado em circunstâncias mais amorosas. Então, da próxima vez que você vir um foguete SpaceX decolando, ou dirigir um carro elétrico Tesla pelas ruas, lembre-se, você está testemunhando não apenas inovação tecnológica, mas a manifestação física de uma das vinganças mais épicas e bem-sucedidas da história humana. E talvez haja uma lição nisso para todos nós sobre o poder transformador de provar que nossos críticos estão completamente errados. Se esta história de vingança épica e transformação inspirou você, se inscreva no canal e ative as notificações, porque continuaremos explorando os segredos sombrios por trás dos maiores sucessos da história. Porque às vezes, as motivações mais pessoais criam os impactos mais universais.